Olá a todos, vamos continuar nosso estudo de Kuzari. A gente se encontra no Ma'amar Sheni, nas Piskaot, Samech Aleph, Samech Bet e Samech Gimel Zat Hashem. A gente tem discutido nas últimas aulas com relação a pureza e impureza. Essa alahá da Torá, que fala sobre coisas que são consideradas puras e coisas impuras, de onde ela vem? Será que tem algo racional por trás disso? Então o Haver explicou para o Kuzari que, olha, embora sejam mitzvot que pode ser que a gente não entende até o fim, pode ser que a gente realmente não tenha a real compreensão do significado, do motivo de que a Kadosh Baruch Hu decretou as questões de pureza e impureza. A gente pode dar aqui uma explicação um pouco racional para aproximar isso do nosso raciocínio. E a lógica que o Haver traz para o Kuzer é ligar as questões de pureza e impureza com vida e morte. O morto, ele é considerado a via vota tumá pela halachá, a maior impureza possível, justamente pela falta de vida. E assim também não só a pessoa que morreu e perdeu a vida, assim também a pessoa que está dormindo. E a pessoa, quando ele dorme, ele deixa de viver, basicamente. Tá bom que ele está respirando, o corpo lá está funcionando, mas não dá para chamar isso de vida. Passar o dia inteiro dormindo, estar dormindo, não dá para considerar isso vida. Da mesma forma que alguém está na UTI, conectado com máquinas, ele está vivo, realmente, mas ele não dá para dizer que é uma pessoa que está vivendo. Então, assim também, a pessoa ao dormir, quando ele acorda, ele tem uma impureza no corpo que precisa ser tirada. Então, assim também, não só onde existe uma morte real, prática, mas também em qualquer lugar onde existia a possibilidade de haver vida e não existiu, como na criança, onde poderia ter nascido uma criança e não foi criada uma criança, isso daqui também é um tipo de impureza. Assim o Haver explicou. E ele explicou também a questão de tzarat, a questão do metzorá, alguém que fica leproso. Por falar no Shonará, a pessoa ele fica leprosa, isso daqui traz uma impureza para ele, ele precisa se purificar. Agora vamos só focar um pouquinho aqui na questão da tzarat. Por que justamente ele fica impuro? Por que justamente falar Lashonará causa impureza para a pessoa? O que isso é ligado com vida e morte? Então, o que define o ser humano de um animal, o que diferencia o ser humano de qualquer outra espécie, é justamente a capacidade de falar. Obviamente, o animal ele é irracional, o ser humano é racional, ele tem o cérebro, ele tem o pensamento, ele tem a lógica, o raciocínio, mas, exteriormente, a única forma de expressar esse raciocínio, esse pensamento, é a fala. A fala é a definição do ser humano. Uma criança, enquanto ela não fala, uma pessoa mais velha que não fala, não dá opinião, não tem ideia sobre nada, não fala nada, você sente como se a pessoa não estivesse ali, como se a pessoa não tivesse cérebro, não soubesse pensar, não fosse muito inteligente. A capacidade de falar é o que define o ser humano. Por isso, quando a Torá fala, Vaipach be'apav nishmat chaim, que a Kadosh Baruch Hu colocou no ser humano nishmat chaim, uma neshama de vida, o Targum Onkelos, o Targum é uma das traduções que tem da Torá para aramaico, quando ele vai traduzir nishmat chaim, ele traduz a palavra nishmat chaim como ruach memalela. Um ruach, uma neshama, um espírito, memalela, que fala, que tem palavras, vem de milim, memalela. Porque justamente a capacidade de falar é o que define o ser humano em relação a outras pessoas, a outros animais, a outras espécies que existem no mundo. Justamente a capacidade de falar. Agora vamos pensar o seguinte. A pessoa que ele falou Lashonará, o que ele fez? Por que Lashonará é tão ruim? Por que é tão problemático? Tantas haverá tem por aí, quando Hazar falam que o segundo Beit HaMikdash foi destruído por causa de Lashonará. No primeiro Beit HaMikdash tinha idolatria, tinha assassinatos, violência, aí o Beit HaMikdash foi destruído. Compreensível. No segundo, no Sachakol, falaram um pouquinho mal um do outro, falaram Lashonará. Por que isso é tão problemático? Por que é tão ruim a ponto de que traz tanta impureza para a pessoa? Então, o ponto é o seguinte. A pessoa, ele pega a fala, ele pega o que define o ser humano, ele usa isso para o lado negativo, ele usa isso para fazer uma coisa ruim. Esse daqui é a pior coisa que a pessoa pode fazer. Quando você pega uma parte pequena da pessoa, uma parte não muito importante que foi dada ao ser humano, e faz alguma coisa ruim com isso, você não atinge o ser humano de forma geral. Você atinge um pedacinho da Neshama, um pedacinho da alma, uma revelação específica da alma. Mas quando você fala Lashonará, você pega justamente o Itaron, a maior capacidade que tem no ser humano. Usa isso de forma negativa, você está destruindo completamente o ser humano. Você está pegando o melhor que ele tem e puxando lá para baixo. E junto com isso vai tudo. Então o Metzorá, aquele que falou Lashonará, ficou leproso, ele perdeu a vida. A Neshama que tem na pessoa, a capacidade de viver, se expressa justamente pela fala, Ruach Memalela, a Neshama que tem na pessoa, Ruach Memala, a capacidade de falar. Alguém que falou Lashonará, ele pegou essa Neshama e jogou lá no lixo.
Ele pegou o maior presente que ele recebeu de Akadosh Baruch Hu e jogou isso no lixo, jogou isso fora. Ele matou, em parte, a Neshama dele. Isso daqui traz impureza, isso daqui traz justamente a tumá para o ser humano. É a falta de vida. Justo esse pecado, ele traz para a pessoa a falta de vida. E o Kuzari fala, olha, adorei essa explicação, muito claro, muito bom, mas me explica uma coisa. Quando a gente estuda um pouquinho sobre as alachot, sobre o que aparece na Torá, sobre tzarat, sobre a lepra, aparece que essa mancha branca não aparece somente no corpo da pessoa, nas mãos, no corpo. Essa mancha branca começa a aparecer primeiro nas paredes da casa, começa a aparecer na roupa da pessoa e só depois ela aparece no corpo. Pergunta o Kuzari para o Haver, olha, me diz uma coisa. O ser humano, eu entendo, ele falou mal, falou xanará, vem a lepra, vem a impureza no corpo, mas a casa, as paredes da casa, o que isso daqui tem a ver com o ser humano? Tá bom, são os pertences dele, mas por quê? Porque a impureza aparece justamente nesses lugares. A impureza aparece no corpo da pessoa, onde está a Neshama dele, tudo bem, mas parede não tem Neshama. A roupa da pessoa não tem Neshama. Não tem uma alma aqui para ser impurificada, para ter morte aqui. Então, explico o Haver para o Kuzari algo extremamente importante. Falo o Haver para o Kuzari o seguinte, olha, você imagina que... Vamos começar de outro lugar. Vamos começar de onde o Haver começa. O Haver fala, olha, um dos nomes que a Kadosh Baruch Hu é conhecida como pela palavra Shekhinah. Em muitos lugares, Hashem é trazido, um dos nomes que Hashem usa da revelação dele é justamente a palavra Shekhinah. A Shekhinah pairou sobre Bnei Israel. Lishkon, Shekhinah, significa justamente pairar. A Kadosh Baruch Hu pairou sobre o povo. Um vizinho em hebraico é chamado de Shachen, alguém que está ali parado do seu lado, certo? Ele estacionou do seu lado, esse é o seu Shachen. A palavra Shekhinah, o que ela representa? Ela representa que a Kadosh Baruch Hu, ele shochen betoch Bnei Israel. Assim está escrito no Pasuk, Asuli mikdash veshachanti betocham. Façam para mim um Beit HaMikdash e eu vou pairar sobre você. E aprendem em Hazal que no Pasuk não está escrito veshachanti betocho. Deveria estar escrito, olha, façam para mim um Beit HaMikdash e eu vou pairar, eu vou santificar o Beit HaMikdash, betocho, dentro dele. No Pasuk está escrito betocham, dentro de vocês. Dentro deles. Quem é dentro deles? Fala o Hazal que se a gente construir o Beit HaMikdash e trouxer a Shekhinah para o mundo, trouxer a Kadosh Baruch Hu para o mundo, ele vai parar não somente no Beit HaMikdash, e sim no povo inteiro. Em Am Israel inteiro. Fala o Haver para o dizer, olha, o povo judeu, a conexão dele com a Kadosh Baruch Hu não é formada simplesmente de Yehidim, de pessoas particulares. O povo inteiro, de forma geral, é conectado com a Kadosh Baruch Hu. E como a gente viu no primeiro Ma'amar, o primeiro Ma'amar do Kuzari, como a gente falou, ele é dividido em 5 Ma'amarim. O primeiro Ma'amar falou sobre Sgulat Israel, sobre a Neshama do povo judeu. E a gente falou lá que a Neshama do povo não é uma Neshama particular de cada um, é uma Neshama que pertence a todo mundo, e cada um puxa a Neshama dele desse klal, dessa Neshama klali, dessa Neshama geral do povo. E essa Neshama geral que existe do povo, que cada um se conecta com ela, é justamente a Sgula. Então, nem sempre cada pessoa em particular, ele cumpre as mitzvot da melhor forma possível, ele vive como Yehudi da melhor forma possível. Ele pode ser que, na prática, ele não vive o judaísmo dele, ele não vive a Neshama dele. Mas a conexão dele com o povo mantém ele Yehudi em toda a situação. Por isso fala Gemara, Israel, o Yehudi, mesmo que ele pecou, mesmo que na prática ele não cumpriu o que ele deveria cumprir, ele não deixa de ser Israel. A Neshama dele continua conectada com o povo. Já alguém, escreve o Rav Kook, alguém que ele faz coisas contra o povo judeu. Alguém que ele dedura Yehudim para o governo, para algum governo não judaico. Alguém que faz mal para o povo, alguém que busca a destruição do próprio povo, ele se desconecta completamente do povo judeu. Então, nossa Neshama, ela não é algo particular, ela é conectada com o povo inteiro. Continua o Haver explica, olha, se a Neshama de Am Israel não é uma Neshama de alguém particular, é a Neshama da nação, é a Neshama do povo, então, quando a Kadosh Baruch Hu, quando a Shekhinah se revela sobre o povo, ela santifica não só a pessoa particular, o corpo particular, mas sim o povo inteiro. E todos os pertences do povo. Por isso, quando a Israel chegam em Eretz Israel, eles se tornam realmente um povo. Certo? Na travessia do Yarden, o povo realmente ficou unido, se transformou em um povo só. Quando a Shekhinah vai aparecer em Eretz Israel, para Am Israel, de forma geral, como um povo, ela vai aparecer em todos os lugares. A Kedoshá, a santidade da Shekhinah em Eretz Israel, não está somente no corpo da pessoa.
ela também está na casa da pessoa. Ela também está na rua. Ela também está no cótel. Ela também está no carro. Ela está em todos os lugares. Por isso, em Eretz Israel, precisa tomar muito mais cuidado. Em Eretz Israel, está muito mais próximo da Shekhinah. A Shekhinah se encontra em cada lugar e lugar. Quando o Tanakh vai contar sobre como eram os dias de Shlomo Melech, ele não fala das pessoas. Ele não fala, olha, na época de Shlomo Melech viviam somente tzadikim e Yehudim que cumpriam todas Torá e mitzvot. Quando a Torá vai falar, quando o Tanakh nos conta sobre a época de Shlomo Melech, ela conta sobre a beleza de Jerusalém, ela conta sobre a riqueza de Jerusalém, porque tudo isso faz parte do povo. E no momento em que tudo isso faz parte do povo, a Kedushá também se encontra lá. Sendo assim, explica o Haber, quando a pessoa ele fala Lashon Hará, quando ele fala mal de alguém, ele traz a tumá, ele traz a impureza para o mundo. Essa impureza não influencia somente ele, ela influencia tudo que está em volta, tudo que está conectado com ele, tudo que está conectado com o povo. Então a impureza pode aparecer nele, pode aparecer na roupa dele, pode aparecer nos pertences dele, na casa dele. O outro lado também funciona assim. A gente encontra em alguns lugares na Gemara. Rabi Pinchas ben Yair. Rabi Pinchas ben Yair era um dos grandes rachamim. E a Gemara conta que mesmo os animais de Rabi Pinchas ben Yair, mesmo o burro dele, não fazia averot. O burro de Rabi Pinchas ben Yair não comia de comidas que não são xerot. Ele não roubava. Mesmo os animais de Rabi Pinchas ben Yair, eles foram influenciados por ele. O ser humano ele tem uma grande influência sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece à volta dele. Isso aqui é o chamado Tselem Elokim. O ser humano foi criado Betselem Elokim, a semelhança divina. Do mesmo jeito que a Kadosh Baruch Hu ele influencia todos os mundos, assim também foi dada ao ser humano a capacidade de influenciar tudo. Então o homem, a pessoa, quando ele faz uma mitzvah, ele traz Kedushá para tudo. Quando ele faz uma haverá, ele traz uma haverá e essa haverá influencia tudo. Por isso muitos Hassidim costumam, no casamento ou em épocas especiais, pegar uma roupa do admor dele, pegar algum pertence, um pertence material, que a priori é um pertence material, digamos o chapéu, o gártel, o que for, o que tem de mais? A Kedushá é na pessoa, não nas roupas, não. A Kedushá ela se espalha, a Kedushá não fica presa dentro do corpo, ela se espalha para o corpo, se espalha para as roupas, se espalha para os pertences. Assim também, quando tem a impureza, alguém que fala Lashon Hará, a impureza dele influencia não só ele mesmo, influencia também as roupas, influencia também a casa. Completa o Haver, a explicação dele, fala para o Kuzar o seguinte, olha, saiba, preste atenção, que o mundo, o ser humano, não é formado apenas de corpo. Existem 3 camadas no ser humano. Claro, eu estou explicando aqui um pouquinho mais o conceito que aparece no Haver, no Kuzar, ele não fala exatamente dessa forma, mas esse é o ponto que ele passa para o Kuzar. Isso vai deixar o Kuzar abismado com o conhecimento da Torá. Ele fala que a Torá nos ensina, através dessa questão justamente do Lashon Hará, mostra que o ser humano ele tem 3 camadas. Ele tem um lado material, ele tem um lado sentimental, dos sentimentos que a pessoa passa, amor, carinho, ódio, medo, todos os sentimentos. Ele tem um lado espiritual. E esses 3 são interligados, um influencia o outro. Por isso, ao falar Lashon Hará, que é uma haverá, ele pode ficar com lepra no corpo. Da mesma forma que alguém que ele sente muito medo, alguém que tem um sentimento muito forte de alegria, de felicidade, ou de medo, ou de preocupação, isso daqui influencia o corpo. Talvez não deixa manchas no corpo, mas tem outros tipos de influência. Doenças que vêm do psicológico da pessoa. E o Haver fica espantado com esse conhecimento. Certo? Hoje em dia, vamos falar um pouco mais na continuação, no próximo shiur, a gente está mais acostumado. É tão óbvio que existe o corpo, existe a psique da pessoa. Todo mundo conhece o lado psíquico da pessoa, do ser humano, a psicologia. Então, para a gente isso é claro, isso é óbvio. Mas a gente está falando aqui de 80 anos atrás, bem antes de Freud, do alter ego, super ego, o id, tudo, antes de tudo isso, antes de ter um conhecimento psicológico que a gente tem hoje em dia, a gente está falando aqui na época do Kuzar, a gente está falando de 800, 900 anos atrás, em que esse conhecimento ainda não era muito espalhado. Isso deixa o Kuzar abismado, fala, olha, eu vejo que o conhecimento da Torá, ele é muito, muito claro. Ele vai muito profundo. Ele fala sobre tudo, sobre todas as questões. Então, o Kuzar fica, olha, você está me falando de assuntos que eu nunca imaginava. A influência do sentimento sobre o corpo da pessoa e sobre as doenças da pessoa, isso daqui é algo que eu nunca imaginaria encontrar em algum lugar. E essa sabedoria está na Torá. Na continuação, a gente vai ver outros tipos de sabedorias que se encontram na Torá e que foram descobertas somente bem depois do que a gente já vê nos nossos livros. Então, espero vocês na continuação. Até mais. Tchau, tchau.